Bom dia, pessoal. Meu nome é Augusto Fleck, eu sou diretor de produtos da Sol7. Gostaria de agradecer a presença de todos aí nesse nosso primeiro BI Machine Training, e também agradecer a quem está assistindo esse vídeo em outro momento, que não pôde acompanhar nós ao vivo. Também adianto que é o nosso primeiro Hangout, então se a gente dá uma trancada ou tiver alguma dificuldade aí no processo, gostaria de me desculpar. Eu acho que com o tempo aí a gente vai melhorando o processo e cada vez mais deixando esses Hangouts, esses webinars melhores para vocês poder estar acompanhando e tirando o melhor proveito possível desses treinamentos. Esse treinamento, então, ele foi pensado para os clientes que já estão utilizando a plataforma do BI Machine. Foi um treinamento exclusivo que a gente preparou para os clientes que estão utilizando a plataforma. Então, é um recurso novo que a gente está trazendo do BI Machine. Então, a gente pensou em montar esses vídeos, esses webinars ao vivo, para estar mostrando as novas funcionalidades que a gente está adicionando durante o tempo aí na plataforma, tá? O nosso time de novas funcionalidades está sendo bem legal, está sendo bem rápido. A cada semana a gente está colocando novas funcionalidades, novas melhorias, e a ideia, então, é estar trazendo semanalmente um ou dois webinars sobre novas funcionalidades, sobre formas de trabalhar com BI Machine, e também treinamentos completos. Geralmente a gente vai fazer um webinar de um treinamento completo da plataforma na semana, um webinar sobre uma nova funcionalidade, um bate-papo com todos os usuários da plataforma, convidar alguns clientes para estar fazendo aí uma mesa redonda e discutindo sobre o processo de trabalho dentro do BI Machine. Então, essa é a ideia desses vídeos ao vivo, desses webinars, a gente está trocando experiência, e a nossa equipe também está mais perto de vocês para poder estar respondendo dúvidas, poder estar dando aí um auxílio no trabalho, no dia a dia de vocês. Então, essa é a ideia desses treinamentos. Eu acho que isso vai acontecer com frequência. Gostaria também de um feedback de vocês que estão assistindo, sobre coisas que a gente pode melhorar, assuntos que a gente pode trazer, para assim a gente vai evoluindo o processo e vai cada vez mais melhorando a forma de relacionamento entre a equipe da Sol7, a equipe do BI Machine, com os nossos parceiros que estão utilizando a plataforma. Então, é assim que a gente vai construindo aí um bom relacionamento. A gente sempre está tratando nós aqui, eu, o Marcel, que está me acompanhando aqui, vai estar no chat também para tirar as dúvidas. A gente está chamando aqui, está criando uma equipe de sucesso do cliente aqui na Sol7, que é justamente para isso. É pegar pessoas de várias áreas. Eu, por exemplo, sou da área de produto, o Marcel na área de projetos. A gente está montando essa equipe para estar discutindo sobre melhorias na plataforma, desde funcionalidade, desde a experiência do usuário com a interface, desde novas coisas que a gente pode estar trazendo. Então, a gente reuniu esse pessoal e vai estar nos aproximando de vocês, cliente, parceiro, para a gente estar tendo aí um network aí para poder evoluir a plataforma e deixar ela cada vez mais eficiente, tá? Nesse primeiro webinar, a gente vai estar trabalhando aí com um novo recurso da plataforma, que é KPIs, que a gente está trazendo aí. Ele ainda está na versão beta. A gente disponibilizou ele no ambiente faz umas 2 semanas para alguns usuários. Agora a gente está abrindo para todos os usuários da plataforma, mas ele ainda está num processo de amadurecimento. A gente sempre fala aqui
que a gente desenvolve uma solução nova, uma funcionalidade nova, ela tem um escopo, às vezes, um escopo grande de trabalho, e a gente divide esse escopo em etapas para poder disponibilizar para vocês, de uma forma mais rápida, algumas partes dessa funcionalidade. Foi o que aconteceu com o KPI. A gente tem um roadmap aí grande sobre como trabalhar com ele, a gente dividiu esse roadmap em 3 etapas, e está liberando a primeira etapa. Tá? Gostaria de pedir a ajuda de vocês também na utilização desse recurso, para achar bugs também, que como ele é um recurso novo e está ainda em uma fase beta, a gente está ainda evoluindo ele, toda semana a gente está trazendo uma nova funcionalidade nele. Se achar alguma inconsistência, se achar alguma coisa que poderia melhorar na interface, na forma de usar, por favor, entre em contato e nos mande um feedback. Olha, pessoal, eu acho que tal tela na criação do KPI poderia mudar, eu acho que vocês poderiam utilizar um outro modelo, eu queria usar um velocímetro, queria usar um termômetro para poder medir o KPI. Esse tipo de feedback é muito importante, porque a gente consegue identificar rapidamente o que pode melhorar no recurso, e eu já consigo colocar isso no roadmap de trabalho da equipe, e logo essas funcionalidades poderão estar no ar. Então, é uma ajuda que, se todo mundo puder colaborar, a gente vai conseguir evoluir mais rápido, tá? Então, a ideia é eu mostrar para vocês o recurso do KPI, tá? Falar um pouco o que é um KPI, né? E o que ele está trazendo para dentro do BI Machine, qual é o melhor uso dele, tá? Eu vou mostrar como a gente se cria o KPI, como a gente utiliza ali dentro da plataforma, eu vou colocar ele dentro do dashboard, eu vou visualizar ele de uma forma isolada, eu vou visualizar ele no meu mobile, como é que eu visualizo ele dentro da plataforma, e falar um pouquinho sobre a evolução dele também. Como eu falei, ele tem um roadmap aí de 3 etapas, a gente construiu agora a primeira etapa, que seria poder criar o KPI, poder visualizar, poder colocar ele dentro do dashboard, visualizar ele com um gráfico, com uma tabela dinâmica, mas ele tem aí mais 2 etapas de trabalho. Eu vou falar no final aí um pouco sobre essas etapas, que a gente crê aí que vai trabalhar aí nos próximos 6 meses na evolução natural dessa funcionalidade. Então, que seria poder mandar alerta, que seria poder eu criar planos de ação em cima desse KPI. Pô, meu KPI está em vermelho, o que eu vou fazer, o que o meu colaborador vai fazer, o que ele fez para ele ir para verde, por exemplo, para ele ir para um KPI positivo. Depois eu vou falar um pouquinho mais a fundo sobre essas 2 etapas ainda que a gente está trabalhando, tá? E aí depois, no final, tá, como a gente está utilizando o Hangout, ele tem um delay aí de tempo, então a gente não vai conseguir, eu acho, que fazer perguntas online, eu falar sobre alguma coisa e já surgir a dúvida, vocês mandarem a pergunta e eu já responder, né? O Hangout ainda tem um delay aí de uns segundos, então ficaria meio confuso. Então vamos fazer assim, eu vou tocar a apresentação, eu vou falar sobre a funcionalidade, e vocês vão mandando no chatzinho aí no lado da página. Vocês podem se conectar ali, é o mesmo chat que a gente tem na ferramenta, que o Marcel vai estar aqui recebendo essas perguntas e essas dúvidas. Caso também vocês aproveitar o momento que a gente está aí tendo uma conversa, se vocês tiverem alguma dúvida sobre a ferramenta, olha, na minha análise aqui, eu estou com um problema, ou no dashboard não está legal, podem mandar também no chat, que o Marcel já vai registrando esses feedbacks, e a gente já pode iniciar atendimentos a essas dúvidas e depois vai respondendo para vocês. Então, essas perguntas que vocês estiverem mandando, eu vou filtrar aqui as que tiverem relação com o KPI, e no final da apresentação eu tento responder elas para vocês, eu tento dar um feedback sobre a dúvida de vocês. Eu acho que vai ficar melhor que eu esperar vocês mandar uma pergunta e depois responder. E também, como esse vídeo vai ficar disponível para o pessoal acessar depois na nossa base de conhecimento, fica legal também ele olhar o vídeo sobre a funcionalidade
e depois ele poder, no final, ver as dúvidas que o pessoal teve e também já ver a resposta que a gente vai dar, tá? Então, essa é a ideia. Como eu falei, a gente vai mandar depois disponibilizar esse link por e-mail para vocês, para estar olhando esse vídeo num outro momento, para quem não conseguiu assistir agora ao vivo conosco, e também vocês, também, se tiver alguma dúvida sobre o KPI e querer dar uma relembrada aí de como é que se utiliza, esse vídeo vai estar disponível. Também tem na nossa base de conhecimento, lá, se você for no menu de usuário do BI Machine e for em ajuda, tem dentro da nossa base de conhecimento já uma documentação sobre como utilizar o KPI, vocês podem também consultar lá na nossa base de conhecimento, um tutorial escrito de como se trabalhar com isso. Esse vídeo vai ser anexado a essa base de conhecimento também. Então, assim, a gente vai estar divulgando esse material. E essa é a ideia, tá? Eu poder estar gerando conteúdo sobre a plataforma e estar disponibilizando eles para você sempre, quando tiver uma dúvida, tiver onde buscar esse conteúdo, tá? Não ficar aí sem saber como se trabalhar ou ter que ficar aguardando um feedback de um chamado técnico ou de um e-mail que mande para nós. Não, vai ter um conteúdo aí sempre grande aí das funcionalidades do BI Machine. E essa é a ideia. E essa série de vídeos aí é também para estar agregando junto ao conteúdo escrito um conteúdo de webinar também, tá? Então, começando, pessoal, falando um pouco do KPI, tá? No conceito de KPI, de Key Performance Indicator, que é um termo americano, tá? O KPI em si, o objetivo dele, num conceito fora BI Machine, mas num conceito de negócio, são métricas, indicadores de métricas que eu consigo medir sobre um determinado processo da minha empresa ou sobre um determinado fato aonde pode impactar o meu negócio. Então, esse é o conceito do KPI, tá? Então, a gente utiliza ele, eu não estou lendo, tá, a apresentação, eu estou falando, e tem todo ali um conteúdo escrito que vocês podem estar consultando depois, tá? Eu vou estar falando que fica melhor para entender, né? Porque eu ficar lendo aqui vai ficar meio complicado. Tá? Então, esse é o processo de KPI, são indicadores, são métricas sobre processos ou fatos que eu tenho dentro da minha organização, onde eu posso medir essas métricas em cima de uma linha de tempo. Tá? Então, aonde eu utilizo um KPI? Eu posso utilizar o meu KPI dentro de um dashboard, por exemplo, aonde eu consigo medir o meu custo operacional da minha empresa, no mês, no ano, no semestre, no dia. Eu posso medir, por exemplo, o meu custo com folha de pagamento. Então, eu crio esse indicador. Qual é o meu indicador? O meu indicador é o meu faturamento mensal. Tá? Então, eu crio esse indicador, eu aponto aonde eu vou alimentar esse cara, eu coloco uma visualização para ele, eu quero visualizar em forma de número, eu quero visualizar em forma de velocímetro, e aí eu consigo, de uma forma visual, estar olhando a performance daquele indicador, que seria o meu faturamento mensal, o meu faturamento diário, o meu custo com folha de pagamento, o meu custo com impostos mensais. Então, eu tenho aquele monitoramento daquele meu indicador de negócio visível para mim trabalhar. E aí eu vou medindo isso de uma faixa de tempo, mensal, anual, semestral, diário, e aí eu posso estar acompanhando isso e posso estar tomando algum tipo de decisão em cima desse indicador. Então, essa é uma explicação superficial aí de como é que se trabalha o indicador. Uma dica legal também é sempre usar indicadores da forma quantitativa. Tá? Qualitativa é legal, bom, ruim, mediano, satisfeito, não satisfeito. É legal, dá para usar, falando um termo genérico, até dá, mas os KPIs, eles têm um impacto melhor quando eu uso de uma forma quantitativa, onde eu posso mensurar alguma coisa. Então, eu consigo colocar ali quantidade de faturamento, quantidade o meu turnover, por exemplo, mensal, qual é o meu giro de estoque, eu tenho alguns exemplos aqui, o meu EBITDA,
qual é a minha porcentagem de ociosidade da minha equipe de trabalho em campo, qual é o meu market share de algum tipo de produto num determinado período, na parte industrial, o meu número de horas de parada de máquina. Então, são números que eu consigo acompanhar, e criando o meu KPI de uma forma quantitativa, fica melhor de eu trabalhar, tá? Então, falando bem a grosso modo, tá, pessoal, não vamos se aprofundar muito no conceito do KPI, seria isso, é eu identificar na minha empresa quais são os meus processos que eu quero controlar, e aí, onde a gente tem aí uma ligação aí com o meu planejamento estratégico, né? Quando eu defino os meus KPIs, é sempre bom eu fazer um vínculo com o meu planejamento estratégico da minha empresa, tá? O que eu quero atingir, quais são os pilares que eu vou monitorar para me chegar naquele meu objetivo. Então, eu tenho que controlar o meu faturamento, eu tenho que controlar a minha porcentagem de satisfação com o meu cliente, eu tenho que controlar a minha produtividade no meu parque de máquina. Então, eu preciso saber se as minhas máquinas estão produzindo de uma forma correta para mim chegar na minha produção ideal e poder chegar na minha venda. Então, com o meu planejamento estratégico que eu vou conseguir identificar os KPIs. Também não é legal, por exemplo, eu pegar e sair criando KPIs para tudo. Então, eu vou ter uma pasta lá dentro do BI Machine com 200 KPIs. Cada coisinha que eu acho que é importante, eu vou criar um KPI. Tu vai estar fazendo uma confusão aí e tu não vai conseguir controlar esses 200 KPIs. Mesmo a gente está criando dentro do BI várias formas da própria plataforma monitorar isso para ti e ficar te avisando, teu faturamento está abaixo do previsto, tua parada de máquina está muito alta, está recebendo SMS, notificação via mobile. Mesmo eu podendo fazer isso, com 200, 300 KPIs fica complexo. Né? Eu começo a olhar para aquilo ali e vou começar a me confundir, não vou conseguir, daqui a pouco, estar tomando uma decisão correta sobre o processo de negócio. Então, uma outra dica legal é quando eu for criar os meus KPIs, eu fazer ali uma conversa aí com os envolvidos, pegar o planejamento estratégico da empresa, fazer lá um brainstorm aí com os diretores, para ver, beleza, para mim chegar nesse objetivo, ou para mim controlar tal processo da minha empresa, quais são os pilares, né? Quais são os indicadores que eu quero olhar? Eu quero aumentar meu faturamento, então eu tenho que começar lá para ver como é que está a minha produção, para ver como é que está o meu turnover lá no RH, para ver se eu tenho colaboradores suficientes para trabalhar. Então, eu vou mapeando essas áreas e aí sim eu vou definindo meus KPIs, tá? Para eu poder ter os KPIs corretos e também não ter um número excessivo de KPIs onde eu não vou chegar em lugar nenhum, tá? Então, é uma dica aí na criação de KPIs, a gente sempre vincular isso no meu planejamento estratégico, né? Finalizando, então, essa parte introdutória, tá? Se tiver alguma dúvida sobre isso também, pode mandar pergunta no chat, pode mandar e-mail também para mim, que aí a gente vai respondendo também num outro momento sobre alguma dúvida sobre KPIs, tá? Então, no BI Machine, a gente criou esse conceito de KPIs, porque até então, quais os objetos que a gente conseguiríamos trabalhar no BI Machine? A gente temos tabelas dinâmicas, eu tenho os meus gráficos, eu tenho os meus mapas, que são os nossos 3 objetos, e eu tenho os meus dashboards, né, que são painéis onde eu posso concentrar o meu mapa, o meu gráfico, a minha tabela. Tá? Então, o KPI ele não muda o conceito. O KPI ele é um novo objeto dentro do BI Machine, como uma análise, como um gráfico ou como um mapa. Então, eu tenho mais um objeto onde eu crio esse objeto dentro do BI Machine e eu consigo relacionar ele com as outras informações. Por exemplo, eu posso criar um dashboard e posso incluir um KPI dentro desse dashboard, eu posso agendar
o envio desse dashboard, onde o cara vai estar recebendo lá o seu gráfico de faturamento, a sua tabela dinâmica com todos os seus promotores, por exemplo, de o que esses caras estão vendendo no mês, e os KPIs junto no dashboard. Então, com esse modelo que a gente tem de poder enviar, de poder estar gerando a colaboração entre os usuários, o KPI já vai estar embutido aí dentro. Eu posso criar um KPI, anexar ele num dashboard, enviar na hora por e-mail para o cara em PDF, ou simplesmente agendar lá que todo dia o cara vai receber aquele dashboard, onde tem um KPI junto com os gráficos e com as tabelas, e vai poder estar recebendo isso diariamente, 1, 2, 3 vezes por dia, conforme a escolha de vocês, tá? Eu posso também pegar esse dashboard, colocar naquele modelo de apresentador lá, que a gente tem dentro do BI Machine, e estar visualizando isso num painel de televisão, ou num notebook, ou também estar visualizando por e-mail aquele dashboard com um KPI incluído nele. Tá? Então, ele não tem muita complexidade dentro da plataforma, não muda o conceito, é mais um tipo de objeto, mais um tipo de visualização que eu posso ter dentro da minha plataforma. Para mim poder criar um KPI, pessoal, ele segue também o mesmo modelo de interface, de criar uma análise, ou de criar um novo mapa, ou de criar um novo dashboard. Tá? Então, o KPI ele vai estar localizado ali naquele menu do usuário, que é na direita superior da tela. Tá? Ele vai estar a opção ali, novo KPI. Tá? É só clicar ali e aí a gente vai abrir um wizard de 3 passos para eu poder estar criando esse KPI. Tá? O interessante também, tá? É uma observação que a gente vai estar fazendo, a criação de um KPI, ela segue a mesma linha da criação de uma análise ou da criação de qualquer outro objeto, tá? Na questão de permissão. Tá? Quem pode criar o KPI? O KPI está limitado ao usuário expert e ao usuário administrador da plataforma. Tá? O usuário Explorer e o usuário Viewer, ele pode simplesmente consumir e monitorar esse KPI. Ele vai entrar lá dentro da pasta de vendas, abrir o dashboard de panorama mensal da minha equipe de vendas e vai poder visualizar os KPIs de uma forma normal, somente visualizar. Quem cria é o usuário expert e o usuário administrador. Tá? Por quê, pessoal? Segue aquela mesma linha que a gente vem trazendo conceitos de permissões de usuário, tá? Por experiência, 8 anos trabalhando com BI, não é legal tu tá deixando toda os meus usuários da plataforma, a minha comunidade de usuários da plataforma, todo mundo poder estar criando objetos novos, tá? Por quê? Porque nem todos os usuários que estão visualizando a plataforma querem fazer isso, tá? Primeiro ponto, tá? Tem muitos perfis que querem simplesmente consumir informação, não querem nem ver botões e barras de tarefas para poder estar criando coisa, aquilo confunde eles, tá? Então, eles preferem um ambiente mais limpo, mais clean, com foco na informação, tá? Segundo, não poluir também o meu ambiente de negócio lá nas pastas, e eu estar com 300, 400 análises criadas por 20 usuários, e aí começa o usuário não tem um conhecimento profundo da plataforma, ele não tem um conhecimento do meu negócio, e aí ele vai lá, cria uma análise de faturamento, ele não cruza as informações corretas, ele vai chegar num valor que não bate com o RP, ou que não bate com o valor que o diretor pediu, e aí já começa a dar uma confusão, e aonde que está o problema, e aí tu vai ver, foi um filtro que ele não fez lá na dimensão nota fiscal de venda, de saída, e aí trouxe devolução, saída e cancelamento junto, e aí deu um faturamento absurdo, e passou essa informação para o diretor, e aí está feita a confusão. Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente sempre traz, na hora de implantar um projeto, cara, vamos colocar os perfis corretos, vamos eleger alguns usuários que são usuários, primeiro, que têm conhecimento na plataforma, que foram treinados dentro da plataforma. Segundo,
um usuário que tem conhecimento de negócio, que conhece o negócio da empresa, ele conhece as estruturas que foram criadas dentro do BI, e quando eu falo de estruturas, eu digo cubo de faturamento, eu puxei todas as notas fiscais, a nível de item, inclusive tem notas fiscais de saída e de devolução lá dentro. Então, eu sei que quando eu criar uma análise em cima do cubo de faturamento, eu preciso filtrar essas informações. Eu preciso filtrar o tipo da nota, eu preciso filtrar o CFLP certo. Então, esse usuário é o cara que tem que ser o expert. Esse usuário sabe do negócio e ele vai saber montar as análises de uma forma correta. Os outros usuários não, porque a gente não quer, porque eles não estão ainda maduros o suficiente para poder estar consumindo isso, e muitas vezes eles nem querem estar. Eles querem simplesmente olhar a informação que é de interesse dele, tá? E quer tomar uma decisão, ou tá olhando o seu panorama aí no mês, ou tá olhando uma informação do seu setor, e deu, é isso que ele quer fazer, ele não quer fazer mais nada, ele não faz questão. Então, por isso, essa questão dos usuários, que eu gosto de frisar bastante, tá? Então, quem clica API, mesma regra do Nova Análise, do novo mapa, apenas usuário expert e administradores. O restante apenas visualiza eles, tá? Demorei um pouquinho para explicar sobre isso, mas é legal a gente sempre estar trazendo esse assunto aí sobre a questão dos usuários, né? Então, clicando no novo KPI, pessoal, a gente cai lá no passo 2, tá? Que é a tela de criação do KPI. Essa tela, ela foi dividida em 3 passos, tá? Da mesma forma que quando eu crio um dashboard, na mesma forma que quando eu crio uma nova estrutura de dados dentro da plataforma, a gente dividiu aí, segmentou a criação desse KPI em passos para tornar ele mais fácil e não tão confuso na hora de criar, tá? Então, falando um pouquinho sobre esses passos. O primeiro passo é uma tela de informação, aonde eu aqui no caminho eu digo as pastas aonde eu quero salvar esse diretório. Então, se eu clicar aqui na combo, vai aparecer toda a lista de diretórios a qual eu tenho permissão, e eu vou poder escolher aonde esse KPI, onde esse objeto vai ser salvo. Tá? Então, é ali que eu escolho, tá? Eu estou fazendo um passo a passo de apresentação, pessoal, mas depois que eu terminar, a gente cai lá para dentro do BI e vamos fazer alguns exemplos aí, tá? A gente não vai ficar só no slideshow. Voltando. Então, o caminho, então, eu selecionei a pasta que eu quero, eu posso gerenciar diretórios ali também, e posso estar criando um diretório específico, caso eu já não criei, na parte administrativa, tá? Eu vou dar um nome para esse KPI, tá? Então, vai ser o nome que esse objeto vai aparecer no menu, vai ser o nome que esse objeto vai aparecer lá no mobile, quando eu for visualizar ele, quando esse objeto aparecer no meu dashboard, em cima, na barrinha do widget dele, vai ter o nome dele, então é o nome do objeto. Então, KPI de faturamento, KPI de custo com o pessoal, esse nome é muito, muito específico de cada um na hora de criar. A descrição, então, ali é que nem no modelo de análise, tá? É bom eu descrever o que é aquele KPI e para que ele está ali, para que ele serve. Tá? Que muitas vezes, pessoal, quem cria é uma pessoa e quem visualiza são 20, 30. E muitas vezes ele olha aquele KPI, faturamento. Tá, mas faturamento de quê? Para quê? Por quê? Tá baseado em quê? Sabe? Valor faturado líquido, bruto? Eu tirei os impostos, não tirei? Coloquei juros, não coloquei? Sabe? A regra do KPI. Daqui a pouco, o objetivo dele lá dentro do planejamento estratégico, eu pegar ali aquela descrição e colocar, escrever mesmo, do que ele serve, da onde que ele vem, qual é a regra que eu coloquei nele, para quando eu poder estar navegando no meu menu, eu tenho aquela informaçãozinha, o izinho lá que sempre aparece dentro da plataforma, e eu posso passar o mouse em cima daquele izinho e posso estar lendo sobre aquele indicador e vendo ali qual é o objetivo dele dentro do meu negócio, né? Porque muitas vezes eu não sei, pelo nome eu não vou conseguir identificar, ou até mesmo eu vou achar que é uma coisa e muitas vezes não é. Eu vou achar que eu estou trabalhando com faturamento líquido, na realidade é faturamento bruto, né? Então, por isso que é interessante descrever esse KPI, ou como descrever uma análise também, que é muito importante para os usuários que for consumir a informação, eles saberem o que eles estão olhando, tá? Para não tomar daqui a pouco uma decisão errada,
ou até mesmo para não falar, pô, o faturamento que eu tenho aqui na minha planilha, ou no meu RP, tanto, e ali tem um KPI chamado faturamento, que tem um valor diferente. Aí tu olha na descrição e vê que aquele cálculo que está sendo usado naquele KPI não é o mesmo que eu estou tendo na minha planilha. E eu, não, beleza, já sei, existe uma regra diferente. Né? Então, isso evita problemas, tá? Eu vou ter aquele custo de ter que escrever ali, vou ter que falar, vou ter que daqui a pouco pesquisar, falar com o cara que criou, ou falar com o cara lá da parte de TI que carregou a estrutura, qual foi a regra que ele usou, mas se tu escrever ali, tu vai estar evitando problema no futuro. E depois eles vão olhar, o cara que criou o KPI, e vão ficar te perguntando, vão estar falando que tu criou errado. Então, de escrever o KPI é muito importante. E por último, ali a questão de dispositivo móvel, tá, pessoal? Eu poder estar habilitando esse KPI para ser visualizado via mobile, tá? Então, eu posso dizer que eu quero que esse KPI seja disponível para quem tem permissão de acessar ele no mobile ou não quero. Tá? Então, a permissão a gente sempre tem que lembrar, né? Eu tenho níveis de permissão. Então, eu posso dar permissão lá na pasta do KPI, dizendo que, nas pastas, dizendo que aquele objeto, KPI análise, dashboard, ele pode ser público ou ele pode ser acessado por N usuários, beleza? Essa é a permissão a nível de diretórios, tá? Porém, desses objetos que eu tenho naquele diretório que o Augusto tem permissão, eu posso também dizer que quais deles são acessados também no mobile. Então, o Augusto tem permissão de acessar o diretório vendas. Porém, se ele tem um objeto lá que está desmarcado do dispositivo mobile, ele não visualiza no mobile. Tá? Então, eu preciso marcar aqui, ó, mesmo eu dando permissão para ele na pasta, eu preciso dizer que esse cara pode visualizar esse KPI no mobile, tá? Ele vai poder visualizar na plataforma normal, mas no mobile eu preciso marcar aqui. Por que a gente vem e já deixa desmarcado por default? Porque para o dispositivo móvel, para o celular, ele tem toda aquela questão de confiabilidade da informação, o cara está com a minha informação dentro do celular dele, daqui a pouco ele perde esse celular, então, ou eu crio uma análise muito extensa e não vai ficar legal para o celular. Então, tem vários motivos ali que eu tenho que ter uma análise prévia para ver se aquela informação é relevante eu estar disponibilizando via mobile ou não. Né? Por segurança, principalmente, confiabilidade da informação, e depois também para ver se aquela visualização que eu criei também vai ficar legal visualizar no mobile. Então, aí, cada usuário expert ou administrador tem que ter esse senso aí, usando aí as políticas de segurança da empresa, disponibilização de dados, e também do layout da informação para ver se vai ficar no celular. Então, por default, isso acontece com as análises também, isso acontece quando eu vou criar um projeto novo dentro do BI Machine, eu tenho que dizer que aquele projeto pode ser visualizado via mobile, tá? A gente tem que sempre não pode ser visualizado. Se eu quiser, eu mesmo tenho que ir lá manualmente e marcar para esse cara ser visualizado, tá? Então, se eu quero que esse KPI seja visualizado via mobile, eu venho ali em dispositivo móvel e clico ali naquele botãozinho para ele flegar e autorizar esse acesso, certo? Preenchendo, então, esses quatro itens, eu dou um próximo, a gente vai cair na segunda etapa, que é a etapa de dados, aonde eu vou dizer da onde vai vir a alimentação desse meu KPI e qual as regras que eu vou cruzar para chegar no valor final do KPI. Então, aqui é o seguinte, pessoal, a gente tem que trabalhar com 3 seções: medidas, filtros e se o meu KPI é dinâmico ou não. Dentro da seção de medidas, eu seleciono a origem, o cubo e a medida que eu vou estar alimentando esse meu KPI. Origem e cubo é o mesmo processo que vocês usam para criar análise lá. A gente vai lá no menuzinho lá e criar a nova análise. Eu preciso selecionar a minha origem e meu cubo. Eu caio naquela tela lá junto à minha tabela dinâmica e eu começo a fazer os cruzamentos entre filtros, dimensões e medidas lá, colunas, linhas, e aí eu vou montando a minha tabela dinâmica, certo? No KPI,
ele segue a mesma premissa. Eu peço a origem, eu peço o cubo, então eu vou querer estar olhando no cubo de vendas, qual medida eu vou estar mensurando, eu vou estar acompanhando, eu vou estar monitorando. Então, aqui no exemplo que eu estou dando para vocês, eu selecionei o cubo de venda e vou estar monitorando a medida valor venda líquida, tá? Dentro da seção filtro, é aquela mesma opção filtro lá dentro da minha tabela dinâmica. Aqui eu vou dizer, pegar as dimensões que tem disponível na minha estrutura de venda e vou poder estar colocando algumas regras. Tá? Que no meu caso aqui, eu selecionei no filtro a dimensão tipo nota fiscal e selecionei nota fiscal do tipo V, que seria nota fiscal de venda no meu exemplo aqui. Então, eu estou filtrando notas fiscais de venda e pegando o valor venda líquida. Por quê? Porque eu tenho nessa estrutura uma estrutura de devolução junto. Tá? Então, se eu não tivesse feito esse filtro, o valor de venda líquida também ia trazer notas fiscais de devolução. Aí não era esse o objetivo. Eu estou monitorando a minha venda líquida. Então, eu não quero estar olhando devolução agora. Tá? Eu poderia estar criando um outro KPI de valor de devolução no mês e poder estar acompanhando isso. Pô, estou vendendo pra caramba, eu estou empurrando o produto para o meu cliente, porém eu estou tendo uma grande número de devolução por mês. Tá? Então, eu posso estar monitorando isso, mas isso eu quero, nesse caso, em outro KPI. Não quero estar monitorando agora. Tá? Eu posso adicionar vários filtros, por exemplo, eu quero acompanhar a venda líquida de um representante em específico. Eu posso vir no filtro ali, selecionar a opção representante e estar flegando o representante Marcel, o representante Augusto, e estar acompanhando só daquele representante. Tá? Posso estar fazendo isso também. Tá? KPI dinâmico, aquela seção ali de cima. Tá? KPI dinâmico é a opção que eu tenho de poder estar deixando a linha de tempo desse KPI dinâmica, como diz mesmo ali. Tá? Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso criar um KPI e eu não quero usar o período no filtro, não quero filtrar o valor de venda líquida de setembro. Né? Posso querer, mas nesse caso eu não quero. Então, eu não vou utilizar a data no filtro, eu poderia estar utilizando isso também, tá? Não é que eu não posso, mas nesse caso a gente não fez isso. E eu quero usar o KPI, a linha de tempo, eu quero deixar ela dinâmica. Por quê? Porque eu quero criar esse cara uma vez e não quero mais mexer nele. Quero que toda vez que eu entre, que vire mês, que vire dia, que vire ano, eu posso estar com aquele meu KPI atualizado de acordo com uma faixa de tempo que eu tenho. Tá? Então, eu posso ali selecionar um KPI dinâmico. É o mesmo processo lá que as análises dinâmicas lá, tá, pessoal? Eu posso estar criando, clicando ali na dimensão período, ele vai mostrar só as dimensões de tempo que eu tenho dentro do meu processo. Tá? Eu posso selecionar a dimensão período e eu vou escolher a periodicidade, que aí vai mostrar todas as periodicidades que a gente tem lá na criação da análise lá, que é mês atual, até o dia corrente, mês atual completo, dia atual, dia anterior, ano anterior, trimestre, semestre. Então, a gente tem mais de 20 lá tipos de periodicidades dinâmicas que eu posso estar trabalhando. Tá? Então, eu seleciono ali o KPI dinâmico e, a partir daí, esse KPI vai se auto-atualizar automaticamente, sem eu precisar estar fazendo uma interação aí de trabalho nele. Certo? Então, configurei meus dados, ou seja, eu já tenho meu KPI, já dei o nome para ele, já linkei aonde vai ser feita a alimentação desse KPI. Então, lá, pessoal, naquela estrutura, quando eu alimento aqui, questão da carga é o mesmo modelo que tem nas análises. Então, a origem é uma só. Então, todo o processo de carga que eu fiz para criar as análises, para criar os dashboards, esse cara é o que vai alimentar o KPI também. Eu só preciso fazer a ligação. O KPI X vai ser alimentado pela estrutura Y com as seguintes regras, tá? Preenchi esses dados, dou um próximo e eu vou ter a última etapa do meu KPI, tá? Que é eu construir, eu configurar qual vai ser a visualização desse KPI, tá? Como eu vou mostrar ele? Eu vou mostrar ele em forma de texto,
com um número e uma foto, vou mostrar ele de uma forma de pizza, vou mostrar ele de uma forma do Gauge. Como é que eu vou mostrar esse cara? Eu vou utilizar faixas de valores, eu quero monitorar, quando chegar em tal valor eu quero deixar ele em verde, quando chegar em tal valor eu quero deixar ele em amarelo. Então, a última etapa é a configuração da visualização desse KPI. Tá? A gente criou alguns modelos já de KPI, mas se vocês acharem, mas podia ter um modelo diferente, tal, pode estar mandando para nós aí e-mail para estar sugerindo novos modelos que a gente pode estar avaliando e pode estar incluindo. Tá? Como eu falei, o KPI é um projeto aí de 3 etapas, a gente terminou a primeira, está disponibilizando para vocês. Vai haver problemas? Vai haver problemas. Eu gostaria muito que vocês usassem, avaliassem, criticassem. Quanto mais crítica construtiva a gente tiver, mais rápido a gente vai evoluir nossa ferramenta e mais feliz todos vamos ficar, né? A gente vai ter uma plataforma legal para trabalhar, uma plataforma eficiente, e vocês vão ter uma ferramenta de trabalho muito mais produtiva. Então, essa troca aí de informação, de crítica construtiva, é muito bem-vinda, tá? Então, voltando aqui na configuração do meu layout, tá, pessoal? A gente tentou deixá-la mais genérica possível, tá? Para poder estar atendendo aí os diversos cenários de negócio, as diversas necessidades que vocês vão ter durante o dia a dia de trabalho de vocês, tá? Por isso que ficou daqui a pouco muita opção na tela de layout, mas a gente precisa deixar a tela bem flexível, tá? E provavelmente a gente vai evoluir mais essa tela, daqui a pouco deixar mais simples, mas sempre tentando manter a flexibilidade que ela possa estar suportando aí vários cenários de negócio, certo? Então aqui, quais campos eu preciso configurar na questão do layout? Tá? Então eu tenho o meu título, que é no caso aqui, faturamento líquido, que é o título que vai ficar em evidência no KPI. Tá? Então, todos esses modelos ali, onde que tem default escrito, pizza escrito, simple escrito, gauge escrito, é ali que vai ir o título, certo? Então, o meu faturamento líquido, tanto. Então, vai ficar em evidência dentro do dashboard, ou dentro do mobile, ou dentro até de uma visualização individual do KPI, vai ficar bem visível aquele título, tá? Dica, não vamos usar títulos muito extensos. Primeiro, porque o usuário não vai querer ficar olhando. Segundo, ele vai poluir a tela do teu KPI, tá? Pode até quebrar o layout um pouco, texto muito grande, e a gente não limitou esse tamanho, mas vai muito no bom senso. Quando vocês for configurar e botar um texto muito grande, vocês vão ver ali que não vai ficar com uma aparência muito agradável, aí vocês podem ir trocando, tá? Mas até a ideia tem que ser isso sim, faturamento líquido, botar o nome daqui a pouco do teu vendedor, da tua equipe de venda, e botar o faturamento, fazer um nomezinho de impacto também, né? A gente tem que escolher um nome legal para poder chamar atenção, né? Criar um nome que chame atenção, que dê um impacto para quem olhe, né? Que chame a atenção do cara olhar, o faturamento global. Pô, cara, esse negócio tá baixo, quer dizer que o negócio da empresa não tá legal. Então, tem que criar aí um nome atrativo, tá? A questão da legenda, pessoal, ela fica embaixo, aqui, que nem vocês viram nos exemplos. Então, é aquela questão, aquela pequena explicação, é aquela deixa que eu dou no KPI para quem botar o olho, pô, entendi o que esse KPI faz, né? Então, venda líquida, né? Faturamento líquido bruto menos impostos. Ponto. Eu olhei ali e sei que, pô, meu faturamento líquido bruto menos impostos, beleza. Entendi o que esse KPI faz. Não é também aquele texto, aquele manual técnico sobre aquele KPI, tá? Mas eu tenho ali uma informação, uma frase breve que eu coloquei ali e dá para quem tem um pouco de conhecimento sobre o conceito de negócio e entenda o que aquele KPI quer dizer para mim, tá? Voltando para o outro lado ali, aí eu escolho o modelo, tá, pessoal? Desculpa, a questão do modelo ali, então eu escolho, tá? Tem vários modelos, tá? Depois a gente vai ver ali na prática da ferramenta o que cada um faz,
Tá, então eu tenho um modelo default ali, que é o título, a legenda embaixo, o valor, pode ser percentual e pode ser valor numérico, e eu tenho uma opção de imagem ali, tá, que aí a gente vai ver que eu posso botar uma foto de uma pessoa, eu posso botar o avatar de um usuário da plataforma, eu posso botar um ícone qualquer, posso botar uma imagem qualquer também, tá, para poder deixar o indicador mais atrativo ainda e mais chamativo. Tá? A gente tem aquela opção de pizza ali, que é aquela pizza que eu consigo botar o valor, consigo trabalhar com as faixas para dizer o percentual de atingimento, tá? É legal também de se fazer. Tá? Tem o gauge ali, que é o velocímetro, embaixo a gente tem mais alguns modelos de gauge, a gente tem um modelo symbol ali, que é simplesmente um título, um valor e uma legenda, eu não quero chamar atenção com imagem, quero botar o valor ali em evidência, então tem essa opção. Embaixo tem mais ali umas 4 opções. E esses são os modelos de Gauss, tá? Mais uma vez, se vocês tiverem uma dica aí para dar de alguns outros modelos, tá? Ela vai ser muito bem-vinda. Escolhi o meu modelo, pessoal, eu tenho as minhas definições, tá? Aonde eu consigo trabalhar e personalizar mais ainda o meu dashboard, tá? Então, assim, nas definições eu trabalho primeiro com prefixo e sufixo, tá? Caso eu desejar colocar um prefixo antes do valor e um sufixo depois do valor. Tá? Isso não é obrigatório, no meu caso eu botei ali um cifrão, ali um valor de dólar, tá? Para poder dizer que aquele valor líquido faturado é em dólar, tá? Mas não é uma coisa obrigatória. Se você deixar os dois em branco, tranquilo. Tá? Se você botar outros tipos de prefixo ou outros tipos de sufixo, também fiquem à vontade de fazer isso. Tá? A questão de alterar imagem, então foi o que eu falei para vocês, dos modelos tipo aquele default primeiro ali, eu posso selecionar que eu quero botar uma imagem qualquer, um avatar de um usuário que já tem na ferramenta, um ícone, que tem uma série de ícones que a gente disponibiliza, ou até mesmo uma imagem lá de fundo, um logotipo da empresa, enfim, aí vai muito da minha criatividade, tá? Fica legal, tá? Porque eu dou uma evidência maior para o KPI, então, por exemplo, se a gente vai trabalhar com equipe de vendas, tá? É legal botar, por exemplo, pega a foto dos seus consultores de venda e coloca ali o que cada um faturou, por exemplo, bota a foto do cara, para poder dar um impacto legal no dashboard, joga esse dashboard num painel, numa televisão, na sala de vendas da equipe. Então, fica um atrativo legal, o pessoal vai olhar a foto dele, faturamento, então dá até uma motivação de trabalho legal. Tá? Então, é interessante trabalhar e chama atenção para o dashboard também. Né? A questão do tipo do indicador, isso é uma funcionalidade apenas para eu poder classificar esse indicador, se ele é um crescente ou se ele é um decrescente, tá? É mais uma opção de informação aqui, tá? Ela não vai afetar nada no teu dashboard, até porque eu posso utilizar isso de uma outra forma depois. A questão de resumir valores, tá? O que acontece, tá? Por exemplo, eu tenho 780 mil dólares de venda, 1,5 milhão de reais faturado, né? Então eu tenho aquele número extenso, tá? Isso no Brasil até às vezes não é muito usado, o pessoal gosta de chegar ao nível da vírgula para poder ver o faturado, né? Mas tem alguns casos, em KPIs, principalmente do modelo americano, o pessoal usa muito resumo, né? Eu quero resumir o valor, quero quando tiver em milhares, em milhões e em bilhões. Eu sempre faço um resumo desse valor. Se eu marcar o resumo e o valor ali, se eu faturei R$1.000, ele não vai botar todas as casas decimais, vou botar 1.000, 2.000, 3.000, 200 mil, 2 milhões e 500. Né? Então, ele não vai chegar ao último nível das casas decimais. Ele vai dar uma resumida do valor e vai botar um sufixo, atrás para identificar se é milhar, se é milhões, milhares, bilhões, eu acho que é até nível de bilhões que está chegando. Tá? Então, ele faz esse resumo, a gente vai ver no exemplo depois. Tá?
Utilizar faixas. Quando eu clicar em utilizar faixas, vai abrir uma opção embaixo ali com faixas, com 4 faixas que eu posso trabalhar de cor, que eu posso dizer, cara, se o valor tiver de tanto a tanto, ele vai ser vermelho, de tanto a tanto ele vai ser laranja, ou cores que eu defino, posso definir isso também, e de tanto a tanto ele vai ser tal cor. E aí o gauge, por exemplo, aquele default ali, aquele verde de fundo, vai se alterar de acordo com o meu atingimento. Tá? Ou, por exemplo, o gráfico de pizza ali, ele começa no verde, assim que ele vai, ou começa no vermelho, assim que ele vai fechando, ele vai entrando e vai trocando de cor. Então, eu posso configurar essas minhas faixas de valores para poder estar agregando mais ao meu KPI. Além de eu estar olhando aquele valor, a nível de cor, eu posso visualizar que tem um problema, né? Então, eu tenho lá um indicador que me diz a tendência de fechamento do mês, né? Então, ali eu configuro que a minha tendência de fechamento, que ela tiver de 0 a 50%, ela vai ser vermelha, de 50% a 80% ela vai ser amarela, e de 90% para cima ela vai ser verde, né? Então, eu estou lá no meu dia 15 do mês, ou no meu dia 20 do mês, e eu olho para aquele indicador e ele está vermelho. Eu tenho menos de 50% de tendência de fechamento do mês. Na minha meta, por exemplo. Pô, cara, tem algum problema. Vem cá, equipe de venda, o que está acontecendo? Ou eu chego no final do mês, ou eu chego no meio do mês, aquele negócio está em verde já. Eu disse, pô, a minha tendência do meio do mês já é 100%, ou já é 110%. Tem 2 problemas. Primeiro, ou a minha equipe de venda é muito boa, ou o meu conceito de meta, ou a minha valoração da minha meta está muito baixa. O pessoal está batendo a meta muito rápido. Então, a nível de cor, num instante, eu já consigo, pelo menos, me questionar o que está acontecendo, né? Isso em N cenários de negócio, né, pessoal? A questão pública, né, que a gente tem bastante cliente utilizando na área pública, questão de pagamento de IPTU, questão orçamentária, eu poder estar mostrando ali em nível de cor alguns alertas. Pô, eu tô, o meu share do meu orçamento lá, o meu atingimento do meu orçamento, eu estou no meio do ano, e aquele indicador de porcentagem de uso do orçamento está em vermelho já. Pô, estou no meio do ano e o orçamento do meu setor já foi para o espaço, né? Temos um problema. Ou eu estou em novembro e o meu orçamento está em vermelho, ou seja, eu não vou usar todo o meu orçamento, e aí tem toda aquela questão lá, né? No outro ano eu vou ter que ter um orçamento menor, porque eu não consegui gastar o meu orçamento que eu tinha para o meu setor. Isso acontece na área pública e acontece na área privada, né? Na área pública eu acho que acontece até mais. Então, para isso que servem as cores, né, pessoal? Eu posso utilizar elas para poder estar identificando visualmente ali uma cor em algum alerta, tá? Posso também não utilizar e usar uma cor única, né? Então, eu deixo desmarcado, e ali embaixo tem uma opção cor, onde eu seleciono uma cor e ela vai ficar única, e aí não vai mudar de acordo com o meu indicador, vai aumentar, vai diminuir, a cor não muda. Também é uma opção, tá? Então, assim, pessoal, preview, tá? A opção de preview, eu posso trabalhar enquanto eu estiver trabalhando, tá, pessoal? Na primeira etapa que eu passar no layout, tá? Eu já posso vir aqui, clicar nesse botãozinho preview. Ele vai abrir uma telinha em cima aqui, e vai me dar uma pré-visualização de acordo com o que eu já configurei. Eu só entrando na etapa de layout, eu já consigo visualizar o preview. Tá, eu já posso clicar ali e já visualizar. Terminando essas 3 etapas, eu posso clicar em finalizar para estar dando finalização no meu KPI e estar criando ele. Tá? Então, é essa a visualização após eu criar o
meu KPI. Eu tenho um KPI faturamento líquido, tá? Eu coloquei lá em verde, tá? Ele vai cair nessa tela grande, ele vai estar aqui na minha pasta pessoal, tá? À minha esquerda, aonde eu criei ele. Eu vou ter as minhas barras e minha barrinha de ferramenta à esquerda, à direita, desculpa, conforme eu tenho nas análises também. Eu vou ter minha barrinha de colaboratividade, onde eu posso mandar por e-mail, eu posso botar como favorito, eu posso disponibilizar ou não via mobile ali, eu posso trocar a periodicidade ali, eu posso ver ali quando esse indicador foi alimentado pela última vez, e ele está a nível de mês. Agora eu quero ver o faturamento líquido por ano, não preciso lá configurar esse cara de novo. Eu vou ali naquela opção ali, clico, abro e modifico ali, posso ter uma visualização na hora sobre um outro aspecto de tempo, né? Então, posso fazer isso também. Como eu faço isso na análise, tá? A gente tentou manter o mesmo padrão, certo? Então, no momento que eu tenho esse KPI, tá, eu posso visualizar ele agora, como eu estou fazendo, tá, pessoal? E como eu posso estar colocando ele dentro de um dashboard, estar colocando ele um agendamento e está enviando ele por e-mail, ou está agendando um envio automático, ou está enviando na hora, ou está disponibilizando em via mobile, e eu está visualizando ele de colaboração ou de análise desse indicador, segue os mesmos processos que a ferramenta permite. Tá? Eu posso criar um dashboard e adicionar numa tela de apresentação, posso fazer o que eu quiser com ele. A gente não vai entrar tão profundo nessa questão, tá, onde eu visualizo ele, porque isso a gente já vai mostrar, já mostra na ferramenta e outras coisas que vocês já conhecem. A gente vai fazer uns exemplos agora. Passei um passo a passo, pessoal, de como se cria o dashboard, tá? Uma documentação disso também é legal, tá? Então isso vai ser mandado para vocês. Agora eu vou partir para a ferramenta e fazer alguns exemplos na prática, até para a gente tá podendo ver ali funcionando e não só vendo as telas, tá? Por que é importante passar essa teoria e também documentar ela nos slides, né? Que é isso que vocês vão ter essa documentação, essa apresentação, e vão poder estar consultando quando vocês puderem, tá? Então eu vou compartilhar minha tela aqui agora e vou estar mostrando o uso desse dashboard dentro da ferramenta. Tá? Já foi aí mais de 1 hora de Hangout, tá, pessoal? A gente já está tempo estourado, mas eu acho que foi legal aí estar teorizando aí várias coisas dos KPIs, e eu acho que esse material vai ser bem interessante para vocês estar criando isso dentro do IBM Machine. Tá? Vou lá compartilhar a tela agora. Só acessar aqui a ferramenta. Tá, pronto, pessoal, compartilhei a tela, acredito que todos estejam visualizando agora, tá? Estou dentro da ferramenta, tá? Já me loguei num projeto de demonstração que a gente usa aqui, tá? Então, overview rápido, meus favoritos, minhas atividades recentes, objetos que eu tenho dentro da minha pasta pessoal, toda a minha árvore de diretórios que a gente tem aqui. Isso aqui é um modelo template comercial, tá? Então vai ser o que a gente vai estar trabalhando. E eu sou usuário administrador desse projeto, então quando eu clicar aqui em demonstração do BIM,
eu vou poder estar visualizando o meu botão de novo KPI. Cliquei no botão. Vou selecionar minha pasta, então eu quero que vá dentro da minha pasta Training. Eu vou botar o nome desse meu KPI, então KPI faturamento. Fiz uma descrição ali. Eu quero ver ele via mobile, então é aqui que a gente clica, ó, vai ficar laranja ali quando eu dou um sim para a criação via mobile. Tá? Dou um próximo. E aí é onde que eu chego lá na minha aba de dados. Tá? Então eu venho na minha origem, eu vou olhar isso nas minhas vendas, eu vou selecionar o meu cubo de vendas. Tem várias medidas que eu posso trabalhar, mas eu quero trabalhar com a minha venda líquida. Eu vou colocar o meu tipo de nota fiscal, para exemplificar um filtro. Uma nota, tipo de nota fiscal, de venda. Adicionei. Eu quero esse KPI dinâmico no meu período, no meu mês atual. Acho que é isso aí que a gente vai trabalhar. Certo? Dou um próximo. E aí eu tenho aquela etapa de layout. E aí aqui eu tenho que trabalhar de acordo com a minha criatividade, de acordo com o impacto que eu quero causar com esse indicador. Tá? Se eu quero que seja um indicador mais simples, se eu quero que seja um indicador que chame mais atenção. Tá? Então, vai muito aqui da minha necessidade de impacto com esse indicador. Tá? Então, aqui os modelos que eu falei para vocês, eu tenho o Just Gauge, eu tenho o Progress Bar aqui, bem interessante de se trabalhar. Por exemplo, orçado, meu orçamento, quanto por cento eu tenho atingido, é legal trabalhar com isso aqui. Eu tenho o peer aqui fechado, um meter gauge, um simple, um gauge de pizza e um gauge de default. Vamos trabalhar com esse default que ele é bem legal. Tá? Então, eu vou colocar o seguinte, eu vou fazer um exemplo um pouco diferente do que eu tinha feito antes. Tá? Eu peguei o faturamento líquido e faturei por notas fiscais de saída, por exemplo. Tá? Mas vamos levar em consideração, a nível de exemplo, que aquele faturamento eu filtrei lá o representante. E aí eu quero colocar, e aquele faturamento líquido, eu digo que ele é o Augusto. Faturamento, desempenho. Só não vou botar meu nome, Augusto. E aí eu boto aqui, desempenho, faturamento líquido. Mês atual. Né? Mudei aqui, como eu falei para vocês, tá? O preview pode ser acessado em vários momentos. Tá? Então, botei ali o meu nome, 920 mil, desempenho de faturamento do mês atual. Tá? Mudando um pouco ali o indicador, tá? Para deixar ele mais pessoal, então eu vou vir aqui, eu posso colocar um ícone. Vou mudar aqui, vou botar um dólar aqui, preview. Ó, mudei o meu ícone. Eu posso mudar e quero colocar um avatar, onde eu vou botar o meu próprio avatar. Preview. Sim, esse avatar assusta, né? Mas então vamos trocar. Vamos botar um avatar um pouco diferente. Vou botar uma outra imagem, então. Vou botar essa imagem aqui, que é mais bonita. Ó, tá aí, uma imagem mais social. Então, aqui está o desempenho de faturamento do mês atual, do
vendedor, representante, Augusto, e o valor faturado, ele está muito grande, isso que eu falei para vocês, ó. Ele está grande, então às vezes a visualização não fica legal, então eu posso vir aqui e aí eu tenho que colocar no prefixo, né? Ou em dólar ou em reais. Vou botar em reais, né? Ó, cada vez mais ele fica um negócio difícil ali. Para mim, eu acho um pouco muito número, né? Não posso vir aqui e resumir valores. 920,8 mil. Então, aqui já fica um negócio mais interessante, né? Pô, quem fatura 920 mil mês atual, eu acho que não precisaria ali as vírgulas, tá? Minha concepção, tá? Cada empresa visualiza os dados aí conforme é o seu modelo, tá? Mas só por exemplo, tá? Vou botar para resumir o valor para ficar mais bonito. É percentual a medida? Não, ela não é percentual, tá? Então eu não vou marcar aqui. Posso usar a cor que eu quiser, eu tenho uma BIM de cor aqui para estar trabalhando com o gauge. Eu marquei o percentual aqui. Deixa eu tirar. Beleza. Eu vou utilizar faixas. Eu não quero usar uma cor sólida lá para todo. Eu quero ter uma faixa de valor lá. Então aqui eu vou botar, cara, de 0 até 100 mil, eu quero que fique vermelho. Até 200 mil, eu quero que fique verde, amarelo. E até 1 milhão, eu quero que fique verde. Então eu segmentei as minhas faixas de valores, tá? A cor também ela é default, tá, pessoal? Se eu utilizo outras cores, eu posso estar aí mudando ali essa faixa de valor. Eu uso o vermelho, laranja e verde porque é o default de se trabalhar aí, tu vê em qualquer tipo de material, em qualquer tipo de modelo de gestão, eles usam muito essas cores, né? O vermelho para um alerta, um amarelo ali para laranja para aquela atenção e o verde para objetivo concluído, situação, uma satisfação no cenário. Então, é sempre legal ter um padrão, né? Mas sempre utilizar um outro nível de faixas, também fica à vontade. Uma coisa interessante de se falar é o seguinte: dentro da nossa tabela dinâmica, a gente tem também a opção de estar criando medidas com cor, medidas com os microcharts lá, com gráfico de velocímetro. Tá? As medidas de cor dentro da nossa tabela dinâmica, elas têm fixa as 3 cores: vermelho, amarelo e verde. Tá? Então lá eu não consigo ter essa flexibilidade ainda, de eu poder estar dizendo, inclusive, as cores. Tá? Então a gente tem que ter um pouco de cuidado quando eu já tenho esses valores, eu já tenho, por exemplo, uma tabela dinâmica que fala sobre o meu faturamento, e eu já uso essas cores, aí aqui eu venho e troco, né? Então aí pode dar um pouco de confusão. Então só tem que ter esse cuidado, né? Nós lá ainda na tabela dinâmica a gente não tem a opção de poder estar personalizando as nossas cores, tá? Só uma ressalva aí sobre o processo. Terminei então o meu indicador, eu finalizo. Teve um problema aqui, deixa eu dar uma olhada, eu acho que eu marquei uma opção errada. Tá, eu marquei que ele é um percentual. Só um
pouquinho. Problemas. Estamos ao vivo. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu criar de novo aqui. Líquida, KPI dinâmico, período, mês atual de novo. Tipo de nota fiscal. Vou botar de novo imagem, onde está a imagem? Aqui. Resume valores, prefixo, eu vou botar dólares. Aqui, princípio está legal. Vou utilizar as faixas, vou botar até 100 mil. 200 mil. E 1 milhão. Tá. Beleza, acho que agora foi, pessoal. Finalizei. Beleza. Problemas lá, não sei o que aconteceu. Então, como falei, né? A versão ainda está em beta. Então, já vamos registrar aqui. Tem que olhar por que não deu na primeira vez. Mas na segunda deu. Né? Então, assim, pessoal. Criei, então, o meu KPI. Tá? Chamei ele de... Não foi um KPI específico, nem eu falei do planejamento estratégico. Foi um KPI mais operacional. Né? Para mostrar como ele pode ser dinâmico, né? Então, aqui eu botei o nome do representante, por exemplo, botei porque ele já faturou no mês atual, então aqui eu consigo ver os dados estão atualizados em 25/9, às 2 da manhã, o período é o mês atual, tá? Ele já está disponível via mobile porque eu marquei, ele não está no meu favorito, eu posso adicionar ele nos meus favoritos, para quando eu assim acessar a ferramenta eu consigo visualizar ele lá. Eu posso compartilhar ele com alguém, então eu venho aqui, acho alguém dos meus usuários dentro do meu projeto, marco eles, eu KPI de faturamento, segue minha situação atual no faturamento. Finalizo, tá? Então, o usuário Douglas vai estar recebendo agora esse KPI em PDF por e-mail, tá? Mensagenzinha dizendo que o KPI é o meu faturamento do mês, tá? A minha faixa, então, já está em 920 mil, então está em verde, tá? Se estivesse abaixo de 200 mil ou abaixo de 100 mil, eu poderia estar em outra cor, tá? Então, vocês viram que é fácil de se trabalhar com KPI, tá? Então, a partir daí, eu posso trabalhar ele de várias maneiras, né, pessoal? Eu posso, por exemplo, eu criei dentro da pasta Training, tá? KPI faturamento, tá aqui ele.
aquela questão que eu tinha falado para vocês lá de poder fazer a descrição, tá? Eu posso estar trabalhando aqui, ó. E aí o cara vai estar visualizando essa descrição. Tá? Eu tenho outros KPIs que eu criei, atingimento de representante 126. Tá? É um outro tipo de KPI que está salvo aqui. Tá? E eu posso, por exemplo, colocar ele nos dashboards. Eu tenho aqui um quadro de representante, por exemplo. Olha só. Dentro desse quadro de representantes, eu coloquei 4 KPIs dentro desse quadro, tá? Então, aqui eu consigo trabalhar com algumas informações, por exemplo, olha só, eu tenho representante 126, representante 117, o atingimento da meta desse cara no mês, tá? Então, aqui eu sei que eu tenho um cara em verde que já atingiu 142% da meta, eu tenho um cara que está lá no meio campo, lá, um atingiu 95%, o outro atingiu 81%, e eu tenho um cara que está em 47% de atingimento da meta dele, tá? Eu coloquei junto aqui um gráfico de linha aqui mostrando os representantes e quais os atingimentos deles sobre a venda líquida e a meta, tá? Então, coloquei um outro gráfico aqui falando da participação desses representantes na minha venda líquida total da minha empresa, tá? A minha tela está muito pequena, tá, pessoal? Do meu Note aqui, tá? Então, por isso que ele tá um pouco, os gráficos são um pouco menores, tá? Mas numa tela normal, minha tela é de 11, então fica mais comprimido, tá? Mas numa tela maior, esses gráficos vão se autoajustando conforme a resolução de tela, tá? Então, eu posso fazer esses cruzamentos, e isso que é legal, tá? Eu estou olhando individualmente os indicadores, porém eu estou olhando outras análises. Eu poderia aqui, por exemplo, botar uma análise na tabela dinâmica, por exemplo, com outra informação da minha empresa, tá? Jogando dentro desse dashboard. Então, esse dashboard, por exemplo, eu já posso vir aqui e criar um agendamento para ele. Eu venho criar um agendamento, eu digo que eu quero que seja panorama vendedores. Quero que ele seja enviado diariamente, toda segunda, às 7h30 da manhã. O objeto vai ser o meu quadro de representantes. Eu vou receber. Douglas vai receber. João Carlos Vilela vai receber. Panorama de representantes. Da equipe. Escrevi uma mensagem qualquer, pode ser personalizada. A validação lá, eu só vou mandar se os dados estiverem atualizados. Quem vai receber, o que vai receber, finalizo e deu. Todo mundo que eu selecionei lá, na segunda-feira, 7h30 da manhã, automaticamente vai estar dentro da sua caixa postal de e-mail esse panorama, tá? Com os representantes, com os gráficos, vai poder olhar, cara, a situação da minha equipe de venda é essa. Por exemplo, a situação do meu orçamento é essa, a situação do meu contas a pagar é essa, a situação da minha carteira de clientes é essa. Então, o cenário de negócio que eu estou utilizando é a questão de vendas, tá? Mas vocês têm que pensar no cenário de vocês. Parte pública, parte comercial, parte hospitalar, parte de indústria, né? Então, minha parte de indústria, por exemplo, cara, meus pedidos, o que eu tenho de pedido é esse indicador, o que eu tenho de capacidade produtiva é esse, e que eu tenho de perda, parada de máquina, parada de produção é essa. Só com esses 3 indicadores,
eu já posso olhar aqui se, eu vou conseguir tá atendendo a minha demanda ou não, cara. A minha parada de máquina está parando demais as máquinas e pelo que eu tenho de pedido, que eu posso produzir, o que eu estou parando mensalmente ou semanalmente, eu não vou cumprir, cara. Então, o que é legal de fazer, por exemplo, eu posso vir aqui nesse indicador, o dashboard, eu posso vir aqui na seleção de itens e dizer o seguinte, ó, pessoal, no meu indicador parada de produção, eu posso dizer que eu quero que quando ele clique no indicador, ele abra uma análise comercial. Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma coisa. Exemplo, tá, pessoal? Vai abrir outra análise. Clica. Então, esse meu indicador. Então, só ver aqui. Aqui, foi esse aqui. Quando eu clicar em cima desse cara, ele vai abrir uma outra análise, tá? Só um exemplo, tá? Não tem um vínculo nenhum ali que eu criei. Mas o que eu quero dizer com isso, tá, pessoal? Que quando eu estou olhando um quadro de representantes, vamos pegar lá, vamos imaginar o cenário da parada de produção. Eu tenho tanto para me entrar para a minha fábrica para me produzir, eu tenho tanto por cento de capacidade produtiva e tanto por cento de perda de produção, tá? Eu já vou olhar ali o gerente de produção, ou um cara do PCP lá, ele vai olhar esse cara aqui e vai dizer, pô, cara, eu não tenho capacidade. Se eu tivesse essa porcentagem de parada de produção, eu não vou ter como atender essa demanda de pedidos. Eu configuro, como eu fiz lá, que quando o cara clicar no indicador, ele vai abrir uma outra análise que poderia, por exemplo, estar listando ali os tipos de parada de produção e o tempo de cada tipo. Então, por exemplo, eu vou ter vários tipos lá, falta de material, falta de lubrificação, falta de energia. Então, eu tenho outros subindicadores que me dizem por que aquele meu indicador macro de parada de produção está tão baixo, tá tão alto, por exemplo. Então, eu vou poder olhar ali e verificar, pô, cara, eu estou tendo falta de energia elétrica. Uma ação para isso, tá? Uma ação para isso é eu pegar e tentar resolver o problema de energia, tá? Então, é uma ação que eu vou ter, tá? Eu tenho falta de matéria-prima, pô, cara, então eu vou trabalhar em cima dessa causa. Eu vou lá olhar lá por que está faltando matéria-prima. Daqui a pouco eu vou estar agilizando a compra de matéria-prima para não faltar, não vai afetar o meu indicador de perda de produção, tá? E aí eu vou conseguir atender minha carteira de pedidos. Pessoal, isso foi um cenário hipotético que dá na área de indústria, tá? Também não sou nenhum especialista, não sei se é assim, né, o cenário deles, mas é um exemplo de como eu posso estar trabalhando no meu dia a dia com esses KPIs, tá? Então, eu tenho dentro do meu dashboard o KPI, eu posso clicar nele, explodir numa análise mais detalhada, eu posso botar esse cara aqui lá numa apresentação, tá? E posso estar botando numa televisão com esses KPIs rodando, imagina a minha equipe de venda toda com as fotos dos caras rodando num painel de TV, tá? E o cara tá lá olhando o seu faturamento, olhando o seu atingimento de meta. Isso é uma motivação, tá? Isso é uma visualização de uma informação em tempo real que eu possa estar fazendo uma ação para melhorar aquele desempenho, tá? A ferramenta está me entregando uma informação, tá? Eu estou podendo visualizar realmente quais são os indicadores e como eles estão no caminho que eu estou tendo para atingir o meu objetivo do meu setor, da minha área, da minha empresa, e aí chegar no final lá no planejamento estratégico. Aí eu realmente, todos esses indicadores, com o meu trabalho, com o monitoramento deles,
com ações em cima desses indicadores, eu estou chegando no meu objetivo final. Certo, pessoal? Eu mostrei um exemplo de indicador, tá? Mas a gente já está 1h30 conversando, tá? O tempo já se esgotou em meia hora, tá? A gente pode editar esse indicador. Deixa eu pegar aqui, pasta treino, faturamentos. Posso configurar esse indicador, eu posso estar utilizando outros modelos de indicadores, tá, pessoal? O Progress Bar, por exemplo, tá? Que aí ele não tem algumas informações, eu dou um preview e eu consigo visualizar, aqui está fora a minha faixa, mas eu posso utilizar vários modelos de indicadores aqui, ó. Meu Progress Bar, meu faturamento, quanto eu já atingi dele, 92%, poderia ser um orçamento. Faz aquele erro que estava dando antes na edição. Tá, então, eu tenho vários tipos de indicadores e cada um tem seu objetivo, né? Um gauge, por exemplo. Então, eu tenho aqui o meu gauge, eu tenho o atingimento desse gauge, estou em 92%. Pô, se eu estou na metade do mês com 92% da minha meta, que nem eu falei, ou eu sou muito bom na venda, ou a minha meta está sendo mal prevista, né? Então, aqui tem que escolher, tem que entrar aqui um a um e ver qual indicador se enquadra melhor no objetivo do KPI, né? Então, aí vai muito de cada um, certo? Então, a nível de ferramenta, pessoal, a nível do indicador, eu acho que a gente finaliza por aqui. A gente vai estar também, pessoal, mostrando dentro lá da base de conhecimento, onde a gente vai postar esse vídeo, e já tem uma documentação escrita sobre KPIs, a gente vai estar postando mais documentação, falando sobre cada modelo de KPI, explicando como utilizar cada modelo, dando exemplo de utilização de cada modelo, e assim aquela base de conhecimento sobre KPIs, ela vai sendo construída e sendo incluído mais material e deixando ela mais rica possível, tá? Então, a gente já estourou muito tempo. Eu só quero compartilhar a tela de novo com vocês, lá da apresentação, só para a gente finalizar esse Hangout, que eu quero falar esse aqui, compartilhar. Quero falar um pouquinho sobre a evolução da funcionalidade do KPI, tá? A gente está, pessoal, nesse nível ainda, um nível inicial, como eu falei para vocês, tá? A gente está criando, visualizando, monitorando, colocando dashboard, enviando por e-mail, agendando o envio automático desse KPI, está na primeira etapa de todo o projeto. Então, a gente tem mais 2 etapas que são importantíssimas. E nessas etapas, não é só o 7, não é só a equipe de desenvolvimento do B-Machine que vai estar agregando. São vocês que vão estar utilizando essa primeira etapa, que vão estar nos ajudando, e eu peço isso para vocês, no feedback, na sugestão. Porque a gente vai estar trabalhando no módulo, monitoramento através de alerta, e vai estar trabalhando na questão de registros de ações baseado no resultado. Tá? Então, é o seguinte, o monitoramento através de alerta é o quê? Eu poder dizer, por exemplo, que aquele meu KPI de orçamento, eu vou dizer para ele a seguinte informação. Eu quero que esse KPI, quando atingir 50% do meu orçamento, ele envie um SMS, ele envie uma notificação via mobile, ele envia uma notificação via plataforma, e ele envia um e-mail para usuário XYZ ou para grupo de usuários XYZ, avisando que o KPI de orçamento atingiu 50%. Quando ele atingir 90%, eu quero que mande para o grupo direção, para o grupo dono da empresa, para o prefeito, enfim, para quem eu quero avisar. Pô, cara, esse indicador está
num nível bom, por exemplo, quando eu atingir 90% da minha meta, eu quero que mande para a equipe um SMS dando meu muito obrigado, né, fazendo uma motivação para essa equipe. Olha, vocês atingiram 90% da meta de vocês e é dia 20, parabéns, continue assim. Então, eu vou poder estar fazendo a ferramenta, ao invés de ser uma ferramenta reativa. Aliás, o BI Machine não, é totalmente ao contrário disso, ele não é uma ferramenta reativa, onde a informação está lá e eu tenho que ir até ela, não. Eu estou fazendo o BI Machine entregar a informação de várias formas para vocês. E melhor, quando acontecer algum cenário, ele vai lá e vai te avisar. Não vou precisar estar entrando, abrindo o indicador para ver se está bom ou se está ruim, não. Quando esse indicador estiver ruim ou estiver bom, o BI vai te mandar SMS, vai te mandar e-mail dizendo, cara, esse indicador tem problema, vai lá dar uma olhada. Então, não vai ter mais aquela desculpa, pô, eu não tenho tempo de entrar e olhar. Não, tu já pode receber isso diariamente por e-mail, todo mundo lê e-mail, né? Não, além disso, tu vai receber por e-mail e quando tiver alguns níveis críticos, tu vai estar recebendo SMS em específico. Cara, o indicador está com problema. Vai lá e faça alguma coisa. Né? Esse é o que a gente está trabalhando agora. Gostaria muito de receber feedback sobre sugestões desse monitoramento. Tá? Esses dois modos, eles vão ser finalizados no último módulo chamado registros de ações. Tá? Que aí já vai lá um pouco perto do meu planejamento estratégico, um pouco de DSC, talvez, que eu posso, dentro desse indicador, poder estar realizando algumas ações. Né? A gente não vai chegar no nível de, vou ter todo o meu sistema de performance, de BSC lá, não. Eu vou poder olhar o indicador, ele vai estar bom, vai estar ruim, e eu vou poder, é uma evolução dos comentários, eu vou poder registrar uma ação que eu fiz. O indicador está em vermelho, a minha parte de produção está fazendo, eu não consegui atender os meus pedidos. Eu vou lá, olhei esse indicador, eu quero dizer para registrar e fazer que todos os usuários possam visualizar que eu estou fazendo uma ação para trabalhar. Porque, pô, estou vendo que está vermelho. Tá, e aí, o que tu vai fazer? Estou vendo, mas pode ser que tu não faça nada. Não, eu sou responsável da área, então, quando estiver em vermelho, eu vou obrigar o responsável da área, o responsável desse indicador, em registrar uma ação lá. Pô, tá em vermelho, eu analisei e vi que corte de energia com frequência, curto com frequência, ou estão usando o orçamento sem consultar, ou sem pedir autorização, então eu agora estou fazendo tal e tal e tal ação para não acontecer mais isso. Registrou, está registrado lá, a partir daí vai gerar um monitoramento sobre aquela ação. Aquela ação está surgindo efeito, não está surgindo efeito, e aí sim eu vou ter também um registro sobre o meu grupo de colaboradores está fazendo para melhorar aquele indicador. Então, é isso que a gente quer chegar. Essa ideia está embrionária ainda. A gente tem algumas coisas desenhadas, mas a gente ainda está formulando. E aí que entra vocês, clientes, usuários do BI Machine, que vão começar a usar os KPIs e que eu quero que nos ajudem a construir essa última etapa, a etapa de monitoramento, também dando feedback e dando sua opinião. Olha, aqui a gente trabalha assim, eu acho que assim ficaria legal. Mandem para nós por e-mail, mandem por chat, por todos os canais nossos, tá? Que a gente vai olhar, vai ler, vai dar o feedback e se vai chegar num consenso e vai tentar colocar as ideias de vocês dentro dessa nova funcionalidade. Certo, pessoal? Finalizando, então, gostaria de agradecer muito quem ficou aí mais de 1h30 conosco aí, visualizando aí essa nova funcionalidade. Peço desculpa um pouco da imaturidade nossa em trabalhar com esse tipo de treinamento, tá? Em Hangout, online, então tem alguns probleminhas que acontecem durante a transmissão. A gente vai estar sempre tentando melhorar esse processo, tá? Gostaria muito, muito mesmo do feedback de vocês, tá aí o meu e-mail, tá o meu Skype, telefone, tá? Para vocês estar dando feedback de que acharam. Poderia fazer mais curto, poderia não usar apresentação e mais prático, enfim, né? Poderia abrir daqui a pouco algo mais online para a gente estar inteirando mais durante o processo. Realmente a gente tentou fazer isso, mas no Hangout não foi muito legal, tá? Tem um delay um pouco grande, a gente tem que ainda
estudar mais isso e evoluir mais com esse tipo de coisa, mas a gente quer fazer isso, a gente quer fazer isso com muita frequência, treinamentos, a gente quer fazer daqui a pouco um bate-papo entre clientes diferentes do BM Machine, tá? Para o pessoal, tá, a minha situação é assim, poder fazer uma mesa redonda e estar discutindo o único objetivo, pessoal. A gente aqui, a gente está chamando a nossa equipe de sucesso ao cliente, está podendo escutar vocês, podendo interagir e podendo chegar no melhor ambiente possível para estar melhorando o trabalho de vocês no uso do BM Machine, na tomada de decisão dentro das suas organizações, certo? Dentro da ferramenta, tá, não esquecendo, eu vou só compartilhar rapidinho. Não esquecendo que dentro da ferramenta do BM Machine, tem aqui a questão do ajuda, tá, pessoal? Que eu posso clicar no ajuda, ele vai entrar dentro da nossa base de conhecimento, e aqui tem muita coisa mesmo, sobre a plataforma. Tem muita coisa sobre a plataforma, aqui tem os tópicos, vocês podem ver, se você botar KPI aqui, vocês vão ver que tem vários assuntos sobre KPIs, criando KPI, conhecendo recursos de KPI, tá? Então, já podem olhar, a gente vai agora pegar esse vídeo, colocar aqui dentro, colocar mais informações, então a gente está sempre agregando dentro dessa base de conhecimento. Então, às vezes, com muita dúvida, não consegui falar com ninguém, entrei no chat da ferramenta, e ninguém me atendeu, dá uma olhada aqui, que pode estar aqui a dúvida de vocês, tá? Outra coisa, dentro da ferramenta a gente vai estar colocando o chat, hoje está só na tela de login, mas até o final da semana vai estar aqui dentro da ferramenta, eu posso estar usando a ferramenta e conversando com o consultor nosso, a gente vai estar melhorando esse processo também, certo? Quem está olhando esse vídeo, pessoal, e não é usuário do BM Machine ainda, se gostou do vídeo, se interessou pela ferramenta, tá aí o convite para estar conhecendo um pouco mais sobre o trabalho da Sol7, conhecendo um pouco mais sobre a ferramenta, tá? Os nossos canais aqui, então, tá o nosso site, sol7.com.br, bimachine.com.br também, o site sobre o nosso produto, tá? Então, quem está olhando aí esse Hangout e não é usuário da ferramenta e gostou do que viu, tá? Eu acho que a gente pode bater um papo, entender se tem alguma necessidade, entender a necessidade de vocês, tá? E aí tá aí fazendo uma conversa, um bate-papo bem legal. Tá aí os nossos canais, bimachine.com.br, sol7.com.br, tá? Lá vai ter todas as informações, tem o nosso blog também, que é onde a gente vai estar agora postando bastante informação sobre negócios, sobre tecnologia de decisão. Então é um blog legal, daqui a pouco vão lá, assinem o newsletter, tá? Acompanhem os nossos artigos, que vai ser artigos semanais, a gente vai colocar esse vídeo também lá. Então, nossos canais estão abertos, Twitter, Facebook, dentro do site aqui embaixo, vocês podem ver todos os nossos canais, tá? Então, entram lá, dá uma lida, tá? Ver o nosso trabalho, se curtir, entre em contato que a gente vai poder bater um papo aí legal, certo? Então, muito obrigado mais uma vez pelo tempo de vocês, tá? Eu estou ficando por aqui. Um grande abraço a todos, tá? E até próxima semana com mais um Hangout. A gente vai estar aí divulgando por e-mail, nas nossas redes sociais. Certo, pessoal? Muito obrigado, então. Um bom final de manhã aí para vocês, um bom dia de trabalho e até mais.